Olá, boa noite, amigos e irmãos da Igreja Batista do Jardim Jussara. Nós agradecemos mais uma vez a audiência dos irmãos, os irmãos que têm assistido, têm curtido e compartilhado, e mais uma vez peço para os irmãos curtirem e compartilharem esse vídeo para que essa mensagem, a mensagem bíblica, chegue a mais lares e a mais pessoas. E antes da mensagem, gostaria de passar um recado para a amada igreja. A partir desse domingo, nós voltamos com os cultos presenciais. Nós fomos liberados por lei agora e voltaremos a partir desse domingo com os cultos presenciais aqui, para os irmãos que quiserem, para os irmãos que se sentirem à vontade para estarem participando conosco. Mas tudo dentro daqueles protocolos para a Covid, que é o uso de máscaras, o álcool gel na porta, que os irmãos podem estar usando, os irmãos que quiserem trazer também, isso ajuda bastante, e o distanciamento social. A gente vai ter um número limitado de bancos, nós juntamos aqui os bancos desde as últimas vezes, para limitar o número de cadeiras disponíveis, de bancos disponíveis. Então, os irmãos que estiverem vindo, gostaria de pedir para os irmãos se sentarem com aqueles que já fazem parte do convívio, aqueles que já convivem com vocês, que já, mesmo com os distanciamentos sociais, têm estado juntos e próximos. São esses os protocolos. E é dessa forma que nós vamos estar tendo os nossos cultos presenciais a partir desse domingo. Eu espero que por muito mais tempo, até que nós não tenhamos mais nenhuma medida de distanciamento social. Bom, é esse o recado. O recado já foi passado no domingo passado. E só reforçando para os irmãos que quiserem participar conosco aqui na rua Antônio Floriano Pet, número 100, no Jardim Jussara, com todos os protocolos da Covid, com a máscara, álcool gel e distanciamento social. Agora a mensagem, que não sou eu que vou trazer, é o nosso querido pastor Eugênio. Nós estávamos com bastante saudade dele. Ele vai trazer essa mensagem a partir de agora. Olá, você que está tendo acesso a esse material, seja através da transmissão que está sendo feita ou em outro momento, você poderá ter acesso também a este material, ficará gravado, ficará disponível nesse canal. Eu quero falar da minha alegria em poder compartilhar com você uma palavra de esperança, uma palavra vinda da parte de Deus para o seu coração. Sou pastor Eugênio Matos e para mim é uma alegria poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus nesse tempo difícil que nós atravessamos. E o texto ao qual me refiro, que eu quero compartilhar com você, eu quero oferecer a você nesta oportunidade, é o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e nos versículos de 6 a 9. É um texto bem conhecido da palavra de Deus, mas um texto que fala de uma forma muito clara e animadora aos nossos corações. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Você que tem um exemplar da Bíblia ou possa acessar em um dispositivo digital, eu gostaria que você fizesse esse exercício, né? Abrisse então o texto de Filipenses 4, de 6 até o versículo 9, para que nós pudéssemos pensar nesta porção da palavra de Deus juntos, nesta ocasião. Diz-nos assim, Filipenses 4, a partir do versículo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos orar. Pai,
Obrigado por este tempo, por este espaço. Deus, que cada pessoa que tenha contato com este material, com esta mensagem gravada, disponibilizada, meu Pai, possa receber a palavra do Senhor em seus corações e que possa sentir o toque do Senhor em suas vidas e que seja como um bálsamo, Pai, instrumento do Senhor para restaurar a esperança, a força, Deus, para a caminhada. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor. O tempo que nós temos vivido é sem dúvida um tempo onde o termo cuidado tornou-se palavra de ordem, por assim dizer. Cuidado. E eu quero nesta ocasião, à luz deste texto, apropriar-me deste fato e pensar com você sobre o maravilhoso cuidado de Deus para conosco. Em um tempo, então, onde fala-se de cuidado, um tempo marcado, regido pelo cuidado, eu quero pensar com você nesses próximos minutos sobre isto, sobre cuidado. Mas um cuidado da parte de Deus, o maravilhoso cuidado de Deus para conosco. E eu poderia apenas colocar como tema desta reflexão o cuidado de Deus para conosco. Mas eu penso que esse adjetivo, o termo maravilhoso, como em pouquíssimos lugares ou em pouquíssimas oportunidades, ele se encaixa tão bem. Porque o cuidado de Deus para conosco, ele é algo sublime, é algo maravilhoso. Não apenas aquele que está espelhado neste texto ou nos aspectos que aqui nós podemos ver nestas linhas, mas em toda a palavra de Deus, através do conjunto da história, dioturnamente. O cuidado de Deus, ele está sobre nós, ele é sobre nós. E esse maravilhoso cuidado de Deus, ele é expresso, em primeiro lugar, eu gostaria de considerar com você, na prontidão de Deus em nos ouvir, em nos receber. E quando eu uso o termo aqui, ouvir, não apenas a questão da audição, mas o ouvir no sentido de receber, de acatar e de agir em prol disto que é ouvido, disto que é recebido. Sim, porque da mesma forma em que um pai amoroso, e estamos falando de um pai que tem um cuidado maravilhoso, se trouxermos isto para a experiência humana, o pai que ouve a petição, a demanda do filho, da filha que tanto ama e que, para o qual quer o melhor, esse pai ele move-se com todos os seus recursos, com todo o seu empenho no sentido de atender aquela petição, aquela demanda que lhe foi trazida. Com Deus não é diferente, Um pai amoroso, um pai sempre presente e que tem esse cuidado maravilhoso para conosco. Esse cuidado divino, cuidado paterno, ele pode e é expresso nessa prontidão de Deus em nos ouvir nesse aspecto, ouvir, receber e atender a nossa petição. Quando o versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Esse texto, ele denota de que temos sim um canal aberto dioturnamente, a cada instante, por assim dizer, a cada segundo da nossa vida, da nossa história, um canal aberto à presença de Deus. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, ao entrar na história, ao viver por nós, morrer, ressuscitar por nós, esse projeto maravilhoso que conhecemos, ele abriu-nos esta possibilidade, e ele asseverou-nos de que através do seu nome, através da sua pessoa, ele, Jesus Cristo, é o nosso intercessor. A palavra de Deus atesta-nos isso em tantas passagens, o tempo que não nos permite aludirmos a todas elas, mas ele é o nosso intercessor. Um dos textos, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 5, nos mostra isso de uma forma muito clara, que ele é o nosso intercessor. E nós vemos na palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, quando adverte-nos assim: lançai sobre ele, lançai sobre Deus
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Assevera-nos de que nós devemos, sim, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, sabendo que Deus tem cuidado de nós, né? Então, se nesse tempo onde o cuidado é imperioso, né? Onde o cuidado ele é requerido em nossas ações, em nossas relações, né? E cuidado para conosco, cuidado para com as pessoas quais nós amamos, que estão à nossa volta, a família, no nosso círculo de amizade, no nosso ambiente de trabalho. O cuidado ele deve ser, então, nesta direção. Cuidado conosco, cuidado com aqueles que dependem da nossa interação, da nossa ação. Se ele é necessário, e é necessário, queridos, como é maravilhoso sabermos de que esse cuidado de Deus, ele também é por nós, ele é sobre nós, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha família e sobre a tua família. Nós nos voltamos para essa palavra de Deus e isso restaura em nós, então, esse fôlego de esperança. Mas, em segundo lugar, eu quero considerar com você de que esse cuidado divino, ele é perceptível naquilo que ele opera em nós. Sim, porque o versículo seguinte, o versículo 7, diz que uma vez que nós nos voltamos para Deus, colocamos-nos na dependência desse cuidado de Deus, o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede, ou seja, que ultrapassa, que vai além de todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E queridos, aqui abarca o nosso ser, a nossa existência como um todo, né? O nosso coração, a sede da vida, das emoções, das nossas sensações, por assim dizer, olhando em uma figura de linguagem poética, né? A nossa mente, os nossos pensamentos, nossas cognições, nossas memórias, aquilo que nos move, né? Os nossos sonhos, mesmo aqueles que estão sendo protelados neste tempo, né? Aqueles que estão sendo adiados, eles estão presentes, eles estão em nós, eles nos movem, eles nos impulsionam, né? E diz que tudo isso, tanto os nossos corações, nossas emoções, nossos sentimentos, como as nossas mentes, né, serão guardados em Cristo Jesus. Esse cuidado de Deus, ele é expresso também em colocar esta gama de recursos à nossa disposição, acessível a mim, a você, a prontidão de Deus em guardar nossas mentes e corações com esta paz sublime e maravilhosa do Senhor. Gosto muito das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não é uma paz como o mundo dá. Ele fala-nos de uma paz sublime, verdadeira, real. Ele não deixou apenas para os seus contemporâneos, os circunstantes que os ouviam há 2000 anos atrás. Não, a cada um, hoje, em 2021, mesmo em meio a um contexto marcado aí pela insegurança, marcado por tantas dificuldades, essa paz está à nossa disposição. Ela é colocada ao nosso alcance. Isso é sublime, é maravilhoso. Mas, em terceiro lugar, eu quero concluir esta fala pensando com você de que Deus, em seu cuidado, Ele nos orienta sobre quais devam ser nossas prioridades, no sentido de que continuemos firmes na nossa fé, na nossa forma de crer, em nossa esperança, em uma expectativa que seja realmente boa e saudável. No versículo 8 em diante, ele relata-nos aqui, ele diz: quanto ao mais, irmãos, Deus usando o apóstolo Paulo para orientar-nos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aí ele diz: e o que aprendeste, ouvistes de mim, isto fazer. Queridos, um tempo onde somos bombardeados por tantas informações tristes, somos meio que, se não estivermos realmente atentos, podemos ser induzidos a adotarmos uma posição catastrofista, ou um catastrofismo, catastrofismo, saiu um palavrão, mas que impulsiona-nos no sentido de considerarmos apenas aquilo que é negativo, aquilo que é destrutivo, aquilo que rouba de nós a nossa força, a nossa alegria, e tem a capacidade, sim, se nós estivermos atentos, de abafar os nossos sonhos, os projetos que Deus colocou em nossos
corações. Então a palavra de Deus, ela desafia-nos, o Senhor, Ele recomenda-nos sobre a importância, né, de mantermos viva as boas expectativas, né, nos ocuparmos nossas mentes, o nosso intelecto, também os nossos pensamentos, em relação àquilo que é pró-vida, aquilo que é construtivo. Sim, atravessamos nos momentos mais sombrios da história da humanidade, mas Deus, como nunca em momento algum, e não é diferente nesse tempo, Ele não perdeu e não perderá o controle da história. Deus tem um projeto em andamento, e esse projeto envolve a minha vida, a tua vida, envolve sem dúvida a Igreja de Cristo como um todo, na sua coletividade, mas sim, no sentido pessoal, a minha vida, a sua vida, minha família, a sua família, dentro daquilo que Deus está realizando, né? Que nós possamos nos ocupar, sim, não perdermos de vista a seriedade do momento em que atravessamos, estarmos sim em algum grau informados sobre aquelas informações que são primordiais para que estejamos em segurança, continuemos aí firmes em nossa caminhada, mas também separarmos um espaço, por assim dizer, para uma boa leitura, a leitura da palavra de Deus, a leitura de uma boa literatura, seja ela relacionada à palavra de Deus, às questões da fé, ou uma literatura voltada para uma outra área, e aí cada um de nós temos aí as nossas aquilo que nos agrada, né, verdadeiramente, aquilo que nos motiva, né, nossas preferências, eu creio que este seria o termo, né, as nossas preferências sobre um gênero literário, uma boa literatura, mas separe tempo para uma boa leitura, separe tempo para ouvir uma boa música, para uma boa conversa com aqueles que estão à sua volta. E eu quero concluir então essa fala deixando esse desafio: volte-se para a palavra de Deus, volte-se para o Senhor, ocupe a sua mente com aquilo que é provida, deixe Deus te abençoar a tua família, a tua história. Deus está sempre pronto a nos ouvir, a nos receber e a fazer com que o seu cuidado se concretize sobre nossas vidas. Deus abençoe.